Boa noite. Vamos lá. Manda um oizinho pra mim, quem tiver aí, pra eu saber quem é. Já me manda um coraçãozinho. Olá. Quem tá aí? Deixa eu ver quem tá aí. Manda um oi pra doutora Larissa aqui. Vamos lá, gente. Então hoje nós vamos falar de exercícios em casa. Será que funciona para todo mundo? Eis a questão, né? É uma dúvida muito comum do pessoal. Se realmente fazer exercício em casa funciona, se traz resultados, se traz algum benefício. É uma dúvida muito comum. Então, já quero pedir para vocês que mandem aí as dúvidas de vocês. O que vocês acham sobre isso? Pode mandar as perguntinhas aí que vai ser muito bacana se a gente puder dividir esse assunto aqui hoje, tá bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Larissa, eu sou fisioterapeuta, especialista em Pilates e especialista em pessoas com dores nas costas também. Já trabalho há quase 11 anos com o método Pilates e com pacientes com dores nas costas. Então já é um longo período, né? Cuidando disso, cuidando de colunas, de dores. Então é muito bom, é muito prazeroso para mim ter vocês aqui e eu tô muito feliz, tá bom? Vai mandando um oizinho para eu saber quem tá aí, beleza? Então vamos lá, eu vou resumir para vocês aqui, vou fazer um breve resumo do que a gente vai conversar na live hoje. Então a gente vai falar sobre os prós e contras dos exercícios em casa, da realização de exercício em casa. Nós vamos falar as principais vantagens de se treinar no ambiente domiciliar, como fazer o exercício em casa, qual é a melhor forma, como que a gente pode se organizar para isso dar certo. Nós vamos falar para quem que é o exercício em casa e para quem não é, porque não é todas as pessoas que podem fazer exercício em casa. Então nós vamos abordar esse assunto também. Como fazer sem os acessórios e aparelhos? É uma dúvida muito comum também, então eu vou esclarecer isso hoje. Os 3 passos para aliviar a dor nas costas, treinando online. E como são as aulas online? Como que tudo acontece, como que é o funcionamento dos treinos online. Então hoje a gente vai falar basicamente sobre isso. Então vamos desenrolar esse assunto aí de tecnologia, né? Um assunto que agora a gente não tem como evitar mais. A gente estava se segurando para não ir para o digital, mas chegou o momento que não tem mais jeito. Então agora ou a gente vai para o digital ou a gente fica para trás e os nossos alunos ficam sem atendimento, né? Então estamos sem escolha. Deixa eu arrumar essa luz aqui que ela tá me incomodando no meu olho. Vamos ver se melhorou. Mais fácil tirar o óculos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero pedir para vocês se fazerem algumas perguntas. Então a primeira pergunta é: qual o meu nível de necessidade de fazer exercício? É a primeira coisa que você tem que se perguntar antes de tomar a iniciativa de sair por aí treinando, pegando vídeos na internet e fazendo. Primeira coisa é qual o seu nível de necessidade de fazer isso em casa, tá? Nesse momento, eu acho que tá todo mundo no nível máximo, no nível 10. De 0 a 10 tá no 10, né? Não podemos nos arriscar, colocar a vida, nossa saúde em risco nas academias, é um lugar de muita aglomeração. Então eu acredito, na minha opinião, hoje a minha necessidade é 10 de fazer em casa.
A outra pergunta é: qual o seu nível de dor? De 0 a 10. Responde aí. Se seu nível de dor for acima de 5 a 10, é de extrema importância que você faça o exercício independente de onde você esteja, tá? Faça o exercício. Também não importa o que você vai fazer, desde que você faça. Se você tem dor, não fique parado. Não faça repouso. A gente já abordou muito esse assunto aqui de repouso, de ficar sem fazer nada. Então, essa é a outra pergunta que você tem que se fazer. Qual o seu nível de dor? A outra pergunta é: o que vai me custar se eu não resolver isso o quanto antes? Se eu não resolver esse problema de dor hoje, mesmo estando em casa, o que isso vai me custar daqui 10 anos? O que isso vai me custar daqui 1 ano? 1 ano já é suficiente. Se eu não tomar uma atitude hoje, daqui 1 ano, como eu vou estar? Como vai estar esse meu problema? Como vai estar essa minha dor? Hoje pode ser uma dor aguda. Daqui 1 ano ela vira crônica se você não cuidar, se você não se movimentar. Então é muito importante colocar esse ponto. Como que você vai estar daqui 1 ano se você não tomar essa decisão agora? Qual é o preço que eu estou disposto a pagar? Isso também é muito importante, porque tudo tem seu preço, né? Treinar na academia tem um preço, no estúdio, né? Tem um preço. Eu não digo preço de financeiro, não tô falando de valor a ser pago, de dinheiro. Eu tô falando do preço de acordar cedo, de ir lá, de pegar o carro, sair, abastecer o carro. É isso que eu tô querendo dizer. Qual é o preço que você está disposto a pagar para fazer o treino online e qual preço você está disposto a pagar para fazer no presencial? São 2 coisas que você tem que pôr na balança também. Uma outra questão. Eu tenho disciplina? Se eu não tenho disciplina, como eu vou conquistar essa disciplina e chegar num nível, num ponto que eu me dedicar a fazer isso em casa? Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos. Você tem disciplina? Porque se você não tem disciplina, a gente vai ter que trabalhar nela. A gente vai ter que desenvolver esse dom de fazer as coisas sozinho, de ter autossuficiência e resolver essa questão da disciplina. Então é de extrema importância também que você se encontre aí para encontrar esse nível de disciplina. Eu confio no meu potencial? Muita gente não aceita o fato de fazer exercício em casa porque acha que não é capaz, que não tem potencial, que não tem capacidade de fazer sozinho, sem a supervisão, sem um olhar em cima dela, né? Então esse é um erro muito comum, e eu quero desmistificar isso. Você não precisa de ninguém, você só precisa de uma boa orientação, um bom comando verbal, uma pessoa que saiba te conduzir, tá? Independente se é um fisioterapeuta, se é um terapeuta ocupacional, se é o educador físico, se é o psicólogo, não importa. Qualquer programa que você entrar online, você tem que saber dosar isso aí, tá bom? Agora tem mais 2 questões. O que me trava de ir até um estúdio, até uma academia, e o que me trava de fazer em casa? Então é muito importante essas 2 respostas para você se balancear e ver por que você não vai no estúdio fazer um exercício físico? Por qual motivo? O que te atrapalha? É a sua agenda? É o seu tempo? É as pessoas te olhando? É o seu psicológico? É o trajeto? É o transporte? É o gasto, consumo de combustível? O que é? O porquê que você não vai? Por que você ainda não tomou a decisão de fazer um exercício físico, de procurar um estúdio, de se posicionar ali diante do seu corpo e falar: não, eu preciso disso e eu vou. Por que você não fez isso ainda? Diante de todas essas respostas, eu quero saber o porquê que você ainda não está fazendo isso online. O que te trava? Por qual motivo você não está fazendo isso da sua casa? Se tem todas essas barreiras que te impedem de ir até um estúdio,
Se essa questão da agenda, do horário, do fisioterapeuta não ter vaga no horário que você pode. Por que você não está fazendo isso online ainda? O que te trava? Então essas são as perguntas que você precisa se fazer antes de tomar uma decisão de onde e como você vai direcionar o seu treino, para onde você vai levar o seu corpo para desenvolver aí um potencial máximo de qualidade de vida, tá? Então sempre faça essas perguntas para você mesmo. É muito importante a gente se perguntar, para a gente se entender melhor. Às vezes a gente sai tomando decisões, tomando algumas iniciativas sem pensar, sem fazer perguntas. Então vamos perguntar, tá? Sempre se questione. Agora eu vou falar os prós e os contras de fazer atividade em casa. O primeiro pró é a facilidade e a autonomia. Você tá ali dentro de casa, você faz de pijama, você não precisa se trocar, você não precisa dispor seu tempo de deslocamento. E a autonomia é você decidir como, que hora, no seu tempo e optar pelo melhor para você. Então essa é a sua autonomia, né? Você não depende de um profissional agendar um horário para você, você não se prende a um horário, eu tenho que ir 2 horas da tarde, se eu não for, eu perco minha aula, né? Então, a autonomia e essa facilidade é um pró. O segundo é a liberdade de tempo. Você vai treinar no tempo que você puder, nas suas horas vagas, você não precisa deixar de fazer outras coisas para fazer isso. Você vai encaixar no seu tempo livre, para não se tornar um peso, para você não precisar fazer isso. Boa noite, Ana. Para você não precisar fazer isso com aquela obrigação, carregando como se fosse um peso. Ah, eu vou porque eu tenho que ir. Não, você tem que fazer no momento que você tem prazer, no horário que é bom para você. Então, é de extrema importância isso também. A liberdade de tempo mesmo, de você se organizar, fazer as coisas do seu jeito, do seu modo, né? Um outro pró é o valor. O valor, agora sim eu tô falando do valor financeiro, do dinheiro. Por que no online é mais barato? O online é mais barato porque a gente não precisa pagar imposto, a gente não precisa pagar aluguel, a gente não precisa pagar água, força, telefone, nada disso. É tudo no conforto da nossa casa, né? Então aqui eu tô trabalhando da minha casa, eu tô gastando a energia que eu já gastava antes, não mudou nada, eu não tenho aluguel para pagar, eu não tenho funcionário para pagar e tudo isso faz uma diferença enorme no valor final para o cliente. Então, não é a qualidade que muda, não é a qualidade. Eu não tenho investimento com equipamento, eu não tenho investimento com manutenção. Então, tudo isso dá aquela compactada no valor. Então, se no estúdio físico é R$250 por mês, 280, R$300 por mês, no online você vai pagar 100, 120. É tudo uma questão de lógica mesmo, né? Não faz sentido a gente cobrar o mesmo valor se a gente não tem as mesmas despesas. Então, esse é um outro pró de fazer o exercício em casa no online. E os canais de comunicação também é muito legal. A interação que a gente tem com os outros participantes, com os outros integrantes da turma. A gente se fala, a gente conversa, a gente troca ideia. Tá sempre ali, sempre unido. Isso é muito bacana. Agora os contra, porque nem tudo são flores, não é porque eu faço isso digitalmente que é tudo lindo, maravilhoso, né? Nós temos algumas coisas que são desvantagens em relação ao estúdio presencial. O primeiro é que a gente precisa de muito mais disciplina. Quando a gente faz em casa, a gente tem que ter muita disciplina. Pelo fato de não ter ninguém ali te cobrando, você não ter aquele compromisso com o outro, né? Você não vai ter um compromisso de horário comigo, você tem um compromisso com você mesma. Então, se você não tiver disciplina, não vai rolar. E se você também não estiver disposto a desenvolver a disciplina, criar um hábito, não vai rolar. Então, a pessoa que ela sabe, que ela já tentou várias vezes se adequar e não deu certo,
não adianta. Então tem que ser no presencial, tem que ser aquela coisa ali, ó, tem que ter contrato, tem que pagar adiantado e tem que ter horário fixo, se não for perde a aula, para ser uma pressão. Aí funciona. Então esse é um contra do online. Não ter interação com outros alunos. Muita gente sente falta disso, né? Tem muitos alunos que eles fazem aula no presencial e eles não vão lá para fazer aula, eles vão lá para conversar. É como se fosse uma terapia. É a diversão, é as gargalhadas, é super divertido. Tem outros alunos ali que interagem, você compartilha experiências, tudo ali, cara a cara, né? No toque. Então, essa é uma coisa que a gente sente bastante falta no online. Mas o fato de estar em casa, você pode fazer isso com a família. E aí já volta para um pró, né? É muito gostoso fazer isso em família. Você ter ali esse momento que às vezes você gastava se deslocando até a academia, voltando, você perde de ver seus filhos, de ficar com seus filhos. E no online você pode até usar os seus filhos como um acessório de treino. Então, você vai fazer um abdominal, ao invés de você pegar uma garrafa, você pega o bebezinho e vamos lá, usa o bebezinho como peso, né? Vai fazer o exercício de ponte, põe a criança de enganchadinha na barriga e faz a ponte. Então, a gente faz essa troca dos colegas de turma lá do presencial pela nossa família. Então, acho que eu já tenho que mudar aqui da minha lista, né? Tenho que tirar do contra e botar no pró de volta. E o fato de não ter compromisso, né? Se você não tem compromisso, tem essa questão de falhar na disciplina. Quando você tem um compromisso ali com o presencial, com o contrato, tudo, você tende a ter mais disciplina. Então, esses são os prós e contra dos treinamentos online. E eu não falo só do meu, eu falo do geral, porque agora é o que a gente mais encontra na internet, são treinos, né? Agora a grande pergunta, o treino online funciona? Dá resultado? O que vocês acham? Comenta aí pra mim, vocês acham que dá resultado? Vocês acham que não dá? Vocês acham que é menos resultado do que o presencial? Comenta aí pra mim o que vocês acham disso. E aí, quem é que tá aqui no Instagram? Fala pra mim o que vocês acham. Dá resultado. Funciona. Mas vamos voltar um pouquinho. Funciona pra quem? Não funciona pra todo mundo. Não funciona. É triste dizer isso, mas não funciona para todo mundo. Por quê? Tem a questão da disciplina, que eu já falei um monte, né? Se não tiver disciplina, não vai funcionar. Segunda coisa, tem que ter vontade. Se você não tiver vontade de se dedicar ao online, não adianta, não vai funcionar. Você tem que querer e ter opinião. Eu vou fazer segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã. Eu vou fazer de terça, quinta e sábado, às 8 horas da noite. É opinião. Você vai fazer um compromisso, assumir um compromisso com você mesma. Se você não tiver essa disciplina, você não serve para fazer nada online. Não serve para estudar, você não serve para comprar, não serve para fazer nada online. Agora a nossa vida é assim, a nossa vida está totalmente digital. Né? A gente não precisa sair de casa para fazer mais nada. Não precisa sair de casa para trabalhar, não precisa sair de casa para estudar, não precisa sair de casa para fazer compra, porque já tem aplicativo para tudo. Você pede a comida, você pede o remédio, você pede o produto de limpeza, você pede, faz compras de imóveis, de carro, faz tudo pela internet. E agora o Pilates, a fisioterapia, o psicólogo, o médico, tá tudo atendendo online. E agora cabe a você decidir o que você vai querer. Se você vai querer fazer tudo na comodidade da sua casa ou se você vai querer ir pro presencial, aguardar, sentar naquela sala de espera, ficar aguardando e aquela demora toda. Então, assim, eu optei por não ir no mercado. Consigo pedir tudo pelo celular. Eu desde o ano passado
eu tenho feito todos os meus cursos, todas as especializações, tudo online. Então, assim, a gente não precisa mais fazer nada no presencial. Claro que chega uma hora que a gente não aguenta mais ficar em casa, né? É importante esse convívio, esses nossos deslocamentos. Mas a gente tem as escolhas. É óbvio que a gente não vai fazer tudo pela internet, tudo online. Mas o que a gente puder e a gente se adaptar, é de extrema importância que a gente faça, porque a nossa vida, a partir de agora, nos próximos 5 anos, eu nem sei mais se vai demorar 5 anos, mas as expectativas eram que de 5 a 10 anos, muitas coisas já não iriam mais existir no presencial, no físico, né? E eu acredito que com a pandemia tudo isso se adiantou muito. Então, assim, é uma questão de a gente aceitar que vai doer menos, né? Outra coisa que a gente precisa fazer para funcionar é manter uma rotina organizada. Eu não digo só a rotina de treino, eu digo uma rotina de tudo. Você precisa se organizar para trabalhar. Quando você está em casa, você tem que se organizar. Você tem que se organizar para trabalhar, se organizar para cuidar da casa, se organizar para fazer as refeições, se organizar para ter uma alimentação mais saudável, porque o treino, ele depende de tudo isso. De você ter uma alimentação saudável, de você ter foco, ter disciplina, ter essa força de vontade mesmo para as coisas fluírem. Se você falar, hoje eu vou fazer a aula 2 horas da tarde, e aí qualquer coisinha que acontece, uma notícia na televisão te desestabiliza, e você fala, eu vou fazer à noite. E aí chega a noite, você está esgotado, você não faz. Então a organização da rotina vai fazer toda a diferença, tá? Para o seu treino funcionar. Outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado para realmente o treino ser eficiente e funcionar. Seguir à risca tudo que o fisioterapeuta, que o treinador passar. Então, é para fazer 10 repetições? É 10 repetições. É para fazer com a cabeça apoiada? Faça com a cabeça apoiada. Tá? Então, siga à risca o seu programa de treinamento para você não ter problemas. Não pule nenhuma aula, segue a sequência que você tem que seguir, porque tudo é muito bem organizado, orquestrado para você ter bons resultados. Se você fizer as coisas mais ou menos, eu vou fazer hoje a aula do básico, amanhã eu vou fazer uma do intermediário, depois eu faço uma do avançado, só para ver qual é que é. Não vai rolar, gente, porque infelizmente a gente tem que seguir um cronograma para tudo nessa vida, e com o nosso corpo não é diferente. O nosso corpo ele precisa de adaptações, então tudo tem que ser numa sequência. Tem a primeira aula, a segunda aula, não adianta você sair da primeira e ir para a quinta. Você não vai desempenhar bem aquela quinta aula, tá? É um processo. Você não entra num carro e sai dirigindo, pega uma pista e vai viajar. Você começa aprendendo a dirigir, aprendendo a mudar a marcha, andando ali a 10 por hora, 20 por hora, e depois de um tempo você pega a pista e sai para viajar, né? Então, a gente tem que seguir a ordem de tudo. Então, é de extrema importância isso, que você tenha esse direcionamento e siga à risca todo o seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento das suas aulas. E o apoio da família. Eu queria muito chegar aqui nesse ponto. Eu tive uma aluna que ela entrou para o programa Cura pelo Movimento no mês passado, só que ela não teve o apoio da família. Toda hora que ela ia fazer os minutinhos dela de exercício, ela se dedicou a fazer isso todos os dias, e toda hora que ela ia fazer, vinha alguém da família atrapalhar. A família não apoiava, não concordava com aquilo. E aí, o que aconteceu? Ela começou a deixar pra lá, eu não vou fazer, eu vou deixar pra amanhã. E esse amanhã, sempre alguém vindo e atrapalhando, interrompendo as aulas dela. E isso atrapalhou demais. Então, ela não conseguiu atingir os resultados que ela queria por falta de apoio familiar. Então, é muito importante que você tenha uma família compreensiva, que as pessoas te ajudem, te empurrem para frente, que elas confiem naquilo que você está fazendo. E melhor ainda, que elas façam junto, né? Se vocês tiverem uma união, tudo flui muito melhor. Então, é muito legal quando a família está ali junto, tá bom?
Outra pergunta, isso é pra mim? Se você tiver entre 8 e 80 anos, isso é pra você, tá? Basta ter um celular, um computador, uma internet, e isso é pra você. Porque todo treino online, ele é muito bem desenvolvido, ele é testado antes, ele é testado com pessoas de todas as idades. Não é uma coisa que simplesmente surge e entra na internet para vender. É muito bem avaliado antes, a gente tem comprovações, a gente faz o teste com vários alunos antes de pôr para rodar na internet. Então, não importa a sua idade, seu sexo, a sua religião, se você é gordinho, se você é magrinho, se você tem hernia de disco, se você tem fibromialgia, se tem desvio postural, não importa. Tá? O treino ele é totalmente adaptável e ele é totalmente elaborado, inteiro, elaborado com muito cuidado, sem contraindicações. Tá? Então pode ficar tranquilo que isso é para você. Então tem que seguir esses critérios, tá bom? Se você tem desvio postural, pode. Se tem dor nas costas, pode. Se sente muita dor no corpo, indisposição, pode fazer. Ansiedade, depressão. A gente tem tido resultados incríveis com pacientes com depressão. Então, atividade física, independente da atividade, ela é muito benéfica. Ela libera vários hormônios que a gente precisa para ter felicidade, para ter bom humor, para desempenhar as nossas atividades com mais leveza. Então, a gente precisa da atividade física, a gente precisa fazer isso. Então, a atividade física, ela é para todo mundo. Quando você se fizer essa pergunta, isso é para mim? A resposta é sim, isso é para você. Você precisa se exercitar. Deus criou o mundo, mas Ele não criou nada estático. Repara na natureza. Se você encontrar alguma coisa que não se move, vocês mandam aqui para mim, que eu não conheço. Então, Deus não fez você para ficar parado, para ficar numa cama, para ficar jogado no sofá, para ficar sentado numa cadeira imóvel. O seu corpo foi feito para se movimentar, como tudo que é natural nessa vida. O movimento ele é natural, tá? Então, não tem por que você falar, eu não posso me exercitar. Tem que existir, existe uma atividade para você, para o seu tipo físico, para o seu problema de saúde. Não existe corpo que não precisa de exercício. Não existe. Tá? Coloquem isso na cabeça. Qual é o meu perfil? Então, aqui tem 2 perfis. Existem 2 tipos de pessoas. O determinado e o procrastinador. Aqui, depois de tudo isso que a gente já conversou, agora você consegue responder essas 2 perguntas. E entender qual é o seu perfil. Quem é você? Você é o determinado que vai lá e faz? Ou você é o procrastinador que espera segunda-feira? Aí chega na segunda-feira, espera na quarta. Não rolou, eu vou deixar pra semana que vem. Esse mês eu tô sem dinheiro, eu vou fazer isso só o mês que vem. Quem é você nessa linha aqui? Então vamos também pensar nisso, porque não dá pra deixar pra amanhã. Gente, amanhã não existe, o amanhã não funciona. O que funciona hoje, é agora, tá? Agora eu vou falar para vocês os benefícios. Eu já expliquei tudo aqui, como que funciona os treinos online. Eu falei tudo que eu falei para vocês aqui, eu falei no geral, tá? Eu não falei do meu programa, não falei de nenhum dos meus programas. Eu falei para vocês de treinos no geral, de qualquer treino online. Seja funcional, seja pilates, seja musculação, qualquer coisa que vocês escolherem fazer, tudo isso que a gente conversou vale para tudo. Agora eu vou explicar um pouquinho dos benefícios do Cura pelo Movimento, que é o meu programa online, né? Então, por ser uma atividade baseada, não é o Pilates, ele é baseado nos exercícios de Pilates, ele é um exercício de 0 impacto. O que não prejudica quem tem artrose, quem tem osteoporose. Então, pode fazer tranquilamente, tá? Porque ele é de baixo impacto. É para todas as idades, corrige a postura, corrige todos os desvios posturais, aumenta a concentração, porque a gente usa muito a respiração e a concentração durante o movimento. Eu já falei aqui para vocês que onde a sua mente quer chegar, o seu corpo tem que acompanhar.
É isso. Então, por isso que é concentração máxima. Põe na sua mente o que você quer fazer, o exercício que você quer realizar, sua mente trabalhando ali, o seu corpo acompanha e ele consegue alcançar tudo isso, tá? Então a gente consegue uma melhora na respiração, o controle da ansiedade e da depressão por conta da respiração, né? Que a gente consegue alinhar a nossa respiração com os movimentos. A gente consegue alcançar muito mais resistência física e mental. Então a gente chega num ápice de resistência física e mental. A gente aumenta muito a nossa qualidade de vida, saúde e bem-estar. Quem nunca fez atividade física não tem noção do que a atividade física pode proporcionar para o nosso corpo. Para o bem-estar, para a qualidade de vida mesmo, sabe? Né? Para as atividades do dia, como pentear o cabelo, escovar os dentes, abaixar para pegar alguma coisa no chão. Quem nunca fez exercício provavelmente sente algum incômodo, se não sente ainda vai sentir. E agora quem tem atividade física tá mil anos à frente, tá com a saúde ali, ó, sempre equilibrada. É raro você ver um esportista, um atleta que tem problemas de saúde, que tem dificuldades no dia a dia, né? A maioria das pessoas são sedentárias, que desenvolvem essas dificuldades. Aí a outra questão é como são as aulas online. As aulas online, elas estão totalmente gravadas, disponíveis num portal onde só você tem acesso, né? Para você entrar, acessar com login e senha, qualquer hora, qualquer lugar, basta ter um computador e um celular ou um celular conectado à internet. Super simples. Totalmente dividido por módulos. As aulas são com comandos verbais simples e adequados para leigos, né? Porque eu falo com vocês, não falo com profissionais. Não estou falando aqui com fisioterapeutas, nem com educadores físicos, eu estou falando com pessoas normais, que vão entender a minha linguagem de uma forma normal. Eu não vou usar termos técnicos, não vou usar nome de músculo, nada disso, porque você não vai entender. Então tem que ser naquela linguagem simples, do cotidiano, de uma forma clara, que vocês me entendam. Então o curso ele é totalmente claro, explicativo, com comando verbal, tranquilo, super tranquilo, que qualquer pessoa, desde o adulto, criança, o idoso, vai entender. Legal? Agora aqui, deixa eu ver o que eu marquei aqui que era importante. É uma coisa que eu já falei muito para vocês aqui. É sobre descobrir o seu melhor horário, o seu melhor desempenho. Você tem que fazer uma aula de manhã, uma tarde e uma noite. E ver qual horário que o seu corpo se desempenha melhor. Que hora que ele vai bem, sabe? Que hora que você faz atividade com prazer. Muitas vezes você faz de manhã e não é legal. E aí você faz à tarde e vai super bem. Então é importante que você faça esses testes e descubra os melhores dias e horários para você pôr na sua rotina e organizar e fazer isso bem feito. Aí tem uma outra dúvida muito comum, que são os aparelhos. Como que a gente faz exercício em casa sem acessório e sem aparelho? Simples, a gente usa o que a gente tem. Na maioria das vezes a gente faz os exercícios com o peso do nosso próprio corpo e a gente faz algumas adaptações com garrafa PET, com produto de limpeza, a cadeira, eu uso muito a cadeira, adoro a cadeira. Uma bolinha plástica que você tiver aí do seu filho. Tem muita coisa que a gente pode usar em casa. Muita coisa. Eu não sinto falta de nada do estúdio para fazer o treino online. Não sinto. Mas para quem quer incrementar e deixar o treino mais potente, pode comprar. Eu recomendo que compre duas coisas. É a bolinha, que se você não tiver em casa é legal comprar e ter ela. E a faixa elástica, que muitos conhecem como TheraBand. São os dois acessórios que eu acho legal ter em casa. São de baixíssimo custo e faz uma diferença enorme no treino.
Mas se não tiver, a gente faz com lençol, faz com uma calça leg velha e tem o mesmo resultado. Então não importa se você faz no online, se você faz no estúdio, não tem diferença, porque os princípios, eles são os mesmos, tá? Tudo que a gente tem no estúdio são coisas para facilitar, não são obrigatórios. A gente consegue alcançar os mesmos resultados treinando em casa, treinando com coisas que a gente já tem. Acho que eu já falei várias vezes aqui para vocês, eu trabalhei por 8 anos somente com pilates de solo. 8 anos. E eu tenho alunos dessa época que fazem aula comigo hoje nos aparelhos. E assim, o aparelho é só para diversificar o exercício. Não muda, não faz diferença nenhuma nos resultados finais, né? Nos objetivos que o aluno tem. Ele chega para mim, ele fala: eu preciso melhorar minha postura, eu preciso aliviar a dor nas costas e melhorar minha qualidade de vida, melhorar meu sono, controlar a ansiedade. Não importa se você vai fazer no aparelho ou se você vai fazer no solo, né? Porque a base do exercício, eu sei o que eu preciso fortalecer, eu sei o que eu preciso alongar, eu sei onde eu preciso trabalhar o equilíbrio de articulação. Então, não importa se tem aparelho, se não tem, se é com a bolinha, se é com a almofada, isso não vem ao caso. A gente consegue alcançar os nossos objetivos com o que a gente tem em mãos, tá? Não se preocupe nunca com acessório. Isso é o de menos no treino online. É o que a gente menos tem que se preocupar. Uma outra pergunta que eu recebi aqui é: em quanto tempo eu tenho resultado? Fácil de responder. Se você fizer direitinho, com 2 semanas, na primeira semana você já tem resultado. Com 2 semanas você já tá super bem. Você já tem outro corpo, você já se sente muito melhor, o seu desempenho no dia a dia já é outro. Imagina com 1 mês, imagina com 6 meses. É muito rápido. É totalmente diferente da academia, da musculação, que você vai, treina. Depois de uns 2 anos você vai ver uma mudança no seu corpo. Com os exercícios do Cura pelo Movimento, são exercícios rápidos, simples, você faz em casa, num curto espaço de tempo, pode fazer todos os dias, pode fazer 3 vezes na semana, e os resultados eles são já nas 2 primeiras semanas. Eu falo 14 dias para você já estar sem dor, controlando a sua respiração, melhorando a sua postura. 14 dias. Então, 14 dias você já começa a ter resultado. Outra dúvida: gestante e idosos. Gestante e idosos pode fazer tranquilamente, não tem contraindicação. Todos os exercícios que eu passo aqui, como eu disse, é para criança, idoso, para adulto, incluindo gestante, tá bom? Oi, Sérgio. Chegou tarde, hein, Sérgio? Estamos acabando já. Uma outra pergunta que eu recebi: eu não gosto de academia, eu vou gostar do Pilates? Vai, é totalmente diferente. Pilates é uma coisa, cura pelo movimento é outra, musculação é outra. Totalmente diferente, tá? Você não vai chegar naquele pico máximo de fadiga, na exaustão, não acontece isso. Os treinos são bem mais leves, mais lentos. Como a gente trabalha a respiração junto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? A maioria dos alunos que fazem Pilates, fazem o Cura pelo Movimento, eles fazem porque realmente não gostam da academia e se adaptam muito melhor aos treinos de baixo impacto, que são os exercícios baseados no Pilates. Quanto tempo de aula? As aulas elas têm 30 minutos de duração, mas você pode fazer, se você for fazer todos os dias, você pode fazer 15 minutos. Aí você faz todos os dias 15 minutos. Se você for fazer 3 vezes por semana, você faz os 30 minutos completinhos para você atingir os seus resultados mais rápidos. Como manter a disciplina? É só querer. Põe na cabeça: eu vou fazer tal dia, tal hora. Nada, nem ninguém vai me atrapalhar. Só isso. É assim que você mantém a disciplina, que você alcança a disciplina. É querendo, é tendo vontade. Tá? Quem não tem vontade, esquece. Não vai melhorar, não vai fazer e vai continuar com dor, vai continuar com a saúde. Melhor não falar. Quanto custa fazer exercício online? Já falei antes, né?
Você vai fazendo presencial, 250, 320, por aí. E se você for fazer online, tem toda aquela redução. Redução do aluguel, redução das contas de água, de luz, de telefone, de internet, funcionário. Então, tem um valor reduzido, tá? Eu não vou passar preço agora porque o lançamento ainda não tá feito, não tá pronto. Eu não tenho nada para te vender hoje. Tem o My Pilates Time por 110, mas hoje eu tô aqui para falar do Cura pelo Movimento. Então, não tenho turma aberta, não tenho data. Eu sei que vai ser entre finalzinho desse mês e comecinho do mês que vem. Mas ainda não tenho valor fechado para passar para vocês. Eu só garanto uma coisa. Vocês não vão conseguir nada do que foi oferecido no mês passado. Mas eu tô preparando bônus muito legais para a próxima turma. Vale a pena acompanhar aqui. Gente, então é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Sobre fazer exercício online, fazer em casa, como que funciona, as vantagens, os benefícios, os prós e contra, né? Para quem que é atividade online, como eu expliquei, não é para qualquer um, não é para todo mundo. E eu espero que vocês tenham entendido, que tenha esclarecido um pouco para vocês sobre isso, tá bom? E na semana que vem a gente tá aqui de volta. Manda sugestão aí do que vocês querem conversar. E tem muito assunto pra gente abordar aqui, né? Eu tô gostando da gente ficar batendo esse papo. Então, até quinta. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido, captado a mensagem. Fiquem ligados aqui que vai ter sempre exercício novo para vocês praticarem em casa, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus. Tenham um lindo final de semana, um bom descanso e até quinta. Tchau, tchau.